Nós estamos vivendo nesse mês de outubro o mês missionário. Mês onde nós refletimos sobre a natureza da igreja. Ela é essencialmente missionária. E nesse mês também nós iniciamos na igreja o caminho sinodal. Sinodal significa caminhar juntos. E esse caminho que o Papa Francisco nos convida a fazer é para que retomemos o Concílio Vaticano II, para que a igreja de fato seja uma, única, e busque efetivamente a participação de todos os batizados. Papa, bispo, padres, fiéis, juntos, unidos, refletindo sobre a igreja, para que a igreja possa de fato responder a este mundo atual. Então nós teremos esse sínodo, e esse sínodo nos ajudará a ter condições de caminhar juntos de fato como igreja. Porque o que acontece é que muitas vezes entram ideologias e filosofias na igreja por parte de algumas pessoas, porque não sabe o fundamento real da igreja, que está em Jesus Cristo. E nesse tempo em que estamos vivendo, o mês missionário, nós vimos que Jesus é a missão. Nós devemos falar sempre mais sobre aquilo que vimos e ouvimos. Mas para falar nós precisamos cada vez mais buscar este Jesus na nossa vida. A liturgia de hoje, deste 29º domingo do tempo comum, lembra-nos mais uma vez que a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. Por isso, muitas vezes a gente está usando do mundo para que as pessoas sejam edificadas, para que no mundo as pessoas já vejam Deus. Mas muitos cristãos que dizem ser seguidores do Cristo vivem o contrário. Trazem para a igreja filosofias e ideologias que são contrárias à própria doutrina da igreja. A liturgia de hoje nos convida a prescindir dos nossos projetos pessoais, de poder e grandeza, e a fazer da nossa vida um serviço aos irmãos. É no amor e na entrega de quem serve humildemente os irmãos que Deus oferece aos homens a vida eterna e verdadeira. A primeira leitura apresenta-nos a figura de um servo de Deus, insignificante, desprezado pelos homens, mas através da qual se revela a vida e a salvação de Deus. Quando olhamos esse texto, nós logo lembramos de Jesus, que morreu na cruz, a pior morte que existiu naquele tempo. Foi desprezado, foi maltratado. Ele veio para o povo judeu, que não o aceitou, e ainda fizeram com que ele morresse com a pior morte, que era a cruz. Mas na primeira leitura não está falando dele em especial, em específico. Está falando de um servo, de um homem
que se entrega, que se doa totalmente para o serviço aos irmãos. Essa primeira leitura nos chama a esta atenção, mas faz alusão a Jesus. Refletindo sobre o Novo Testamento, ele faz alusão a Jesus, o servo sofredor. Isaías nos ajuda a refletir. Lembra-nos que uma vida vivida na simplicidade, na humildade, no sacrifício, na entrega e no dom de si mesmo, não é, aos olhos de Deus, uma vida maldita, perdida e fracassada. Quem olhava para Jesus na cruz achava que ele tinha perdido, foi um fracasso a sua missão. Não, mas é uma vida fecunda e plenamente realizada, que trará libertação e esperança ao mundo e aos homens. Muitas vezes nós também, como cristãos, devemos fazer o mesmo caminho. Carregar a nossa cruz, fazer com que a nossa cruz possa ser de fato transformação da nossa vida e transformação na vida das outras pessoas, dos nossos irmãos. E ajudemos também a carregar a cruz dos nossos irmãos, a tirar o peso das costas dos nossos irmãos. Na segunda leitura, o autor da carta aos Hebreus fala-nos de um Deus que ama o homem com amor sem limites e que por isso está disposto a assumir a fragilidade dos homens, a descer ao seu nível, a partilhar a sua condição. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvá-lo. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Se fez nosso vizinho. Está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele viveu tudo o que vivemos, menos exceto o pecado. Ele não se escondeu e não se esconde atrás do poder e da sua onipotência, mas aceita descer ao encontro dos homens para lhes oferecer o amor. E no Evangelho, Jesus convida os discípulos a não se deixarem manipular por sonhos pessoais, de ambição, de grandeza, de poder e de domínio, mas a fazerem a sua vida um dom de amor e de serviço. Chamados a seguir o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Os discípulos devem dar o mesmo testemunho de um novo modo de viver e propor com seu exemplo um mundo livre do poder que escraviza. E aí nós podemos refletir novamente sobre aquelas 3 tentações de Jesus lá no deserto: poder, ter e prazer. Todos nós temos essas 3 tentações. E muitas vezes nós caímos numa delas e não conseguimos nos levantar. Somos propensos a essas tentações. E por isso Jesus foi tentado naquele momento, para mostrar a nossa fragilidade. Mas nós não podemos permanecer lá. Que o nosso poder seja pelo serviço de cuidar, serviço de auxiliar, serviço de ajudar as pessoas a terem condições melhores de vida. Muitas vezes o poder público não faz, e nós, como cristãos, devemos cobrar veementemente
para que isso aconteça.